Ventos diabólicos, cheios de raiva, raiva e destruição, cinzas e destroços, que aumentam à medida que as chamas crescem. Tudo à nossa volta está queimando. E vocês permanecem em pé, observando, fúteis e de braços cruzados, em pé, observando, enquanto a nossa cidade queima. É com a poesia Esbrandt, de Mordecai Garbett, que começamos o nosso História Explícita dessa semana. Olá para todo mundo! Estamos começando mais um História Explícita e, pela nossa abertura, pelo poema que foi lido, nós podemos dizer que o tema será a Noite dos Cristais, evento que aconteceu na Alemanha e na Áustria no ano de 1938, na passagem do dia 9 para o dia 10 de novembro. Para muitos, a Noite dos Cristais é conhecido como o início do Holocausto, quando os nazistas passam efetivamente a uma perseguição mais assintosa, violenta e até assassina dos judeus, ok? Mas por que o tema dessa semana vai ser a Noite dos Cristais? Exatamente porque o ministro da Educação, Abraham Weintraub, ele, no dia 27 de maio, lançou um tweet falando sobre que o Brasil passava pela sua Noite dos Cristais, ou o que posteriormente ficaria conhecido na história brasileira como a Noite dos Cristais. Pelo fato de que, nessa data, no dia 27, ocorreu uma ação da Polícia Federal, onde 29 mandatos de busca e apreensão foram feitos em relação a apoiadores do governo Bolsonaro que estavam sendo investigados, ou melhor, ainda estão sendo investigados, em relação à propagação de fake news, certo? Então, houve uma, vamos dizer assim, uma comparação muito ruim, uma comparação no mínimo descabida entre a Noite dos Cristais, onde muitos judeus, inclusive, foram mortos, em comparação com essa ação da Polícia Federal que aconteceu no dia 27 de maio. Tudo bem? Então, vamos lá? Vamos entender o que foi a Noite dos Cristais? A Noite dos Cristais foi um evento que ocorreu, como eu disse, entre os dias 9 e 10 de novembro de 1938, na Alemanha, Áustria e o que a gente chama de região dos Sudetos, né? Todas essas regiões que já tinham sido anexadas pela Alemanha, mesmo ainda sem necessariamente estarem em guerra, né? Vale lembrar que estamos dentro de um contexto em que o nazismo governava na Alemanha. E nessa noite, grupos paramilitares ligados ao nazismo foram às ruas, claro, sem uniformes, eles foram à paisana e começaram uma verdadeira destruição, um quebra-quebra, o que a gente pode chamar de pogrom. Né? Pogrom eram como atos violentos contra judeus, normalmente contra as aldeias judias, isso quando acontecia na Rússia, ficaram conhecidos, em que eles então quebraram, puseram fogo, despedaçaram, depredaram, portanto, lojas, estabelecimentos e casas de judeus, certo? O que é mais curioso dessa ação é que, apesar dela ter começado a partir dos grupos paramilitares, muitos civis, pessoas que não eram ligadas a esses grupos ou não eram ligados necessariamente ao nazismo, encamparam isso e começaram a quebradeira também, começaram a participar desse absurdo. Nós temos alguns números dessas ações só para vocês terem uma ideia. Algo em torno de 1.000 sinagogas foram queimadas ou foram depredadas, 7.500 lojas, 30.000 judeus presos. O que é mais curioso, Douglas, eles foram presos porque reagiram? Não, eles foram presos porque eram judeus. Vamos dizer assim, das coisas mais absurdas, bem entre aspas, o crime deles era ser judeu numa sociedade que não admitia o judaísmo, certo? 91 mortos na noite, mas sempre lembrando que desses 30.000
foram levados para os campos de concentração e lá 2.500 também faleceram no total. Portanto, foi um verdadeiro massacre que ocorreu nesses lugares. Por que ficou conhecido como a Noite dos Cristais? No dia seguinte, pela manhã, quando as pessoas acordaram, várias calçadas estavam repletas de vidros, estavam repletas, né, da quebradeira, das consequências dessa quebradeira, e aí foi que ficou conhecido como a Noite dos Cristais ou a Noite dos Cristais Quebrados. Em outras palavras, o que nós estamos falando para muitos é o início, o que ficou conhecido como o início do Holocausto. Apesar dos judeus já estarem sofrendo, né, com a legislação, já estarem sofrendo uma série de restrições em relação aos direitos mais básicos que eles tinham, mas ainda não havia um ato tão violento, um ato de perseguição tão claro e que, de certa forma, por estar ligado a grupos paramilitares do nazismo, né, que já tivesse uma relação com o Estado. Estado esse que simplesmente virou as costas. Policiais, bombeiros, ninguém fez absolutamente nada para ajudar os judeus. Então, por isso que essa noite é conhecido como o início, ou para muitos é tido como o início do Holocausto na Alemanha nazista. Quando ainda se fala sobre a Noite dos Cristais, quando se pergunta, tá, mas aconteceu do nada? Vamos dizer assim, o que eles afirmam ter sido o início da Noite dos Cristais é justamente uma ação de um judeu chamado Herschel Greenspan, que assassinou um alemão funcionário da embaixada alemã em Paris. Então, devido a esse assassinato, que se desencadeiam os eventos da Noite dos Cristais. Mas aí algumas considerações são importantes para a gente entender melhor essa questão. Primeiro, veja o imaginário. Porque uma coisa, quando, né, um assassinato ocorreu, que o indivíduo que cometeu o assassinato seja culpado. Nesse caso, não. Como esse indivíduo era judeu, eles colocam como se o coletivo, né, ou seja, os judeus atiraram. É como se houvesse um complô, uma ação orquestrada pelos judeus, e sempre lembrando que os nazistas adoravam teorias da conspiração e que aquilo, portanto, teria sido arquitetado e não simplesmente a ação de um judeu desesperado que tinha visto sua família sofrer há um bom tempo. Então o que acontece? Então, pelo lado daqueles que estão sofrendo, dos judeus, há esse estigma, né? Como se fossem párias nessa sociedade. E qualquer ação individual deles acaba se transformando como se fosse numa ação do coletivo. Os judeus fizeram. Os judeus são ruins. Os judeus tramam contra a Alemanha. Isso era apregoado na época, isso era colocado até em algumas escolas. O que faz a gente entender essas ações. E, de novo, entender é muito diferente de aceitar. A gente pode entender por que as pessoas faziam algo, mas não necessariamente temos que aceitar o que elas fizeram. E do lado dos opressores, você tem uma outra questão muito interessante, que é a questão da ação coletiva. Em outras palavras, aquilo que você individualmente jamais faria, mas quando em meio a um coletivo, em meio a um grupo, você acaba fazendo. Por que eu estou dizendo isso? Ao ver várias pessoas quebrando, depredando, pondo fogo em lojas, estabelecimentos de judeus, inclusive até, né, agindo com violência contra judeus, muitos encampam essa ideia, né? Muitos vão nessa onda e acabam entrando nessa também, para tanto que muitos civis participaram dessa ação das Noites dos Cristais. E o que é mais curioso é, essa ação coletiva serve tanto para aqueles que participaram efetivamente, mas também nós temos que destacar vários outros que simplesmente silenciaram e deixaram a coisa acontecer. Então, nós temos que perceber que essa Noite dos Cristais, ela tem aspectos históricos, aspectos sociológicos, aspectos psicológicos que podem ser destacados. Desta forma, então, a gente pode chegar à conclusão que essa comparação do ministro da Educação brasileiro foi, no mínimo, para ser muito, né, raso, no mínimo
descabida, no mínimo infeliz, né? Analisando que ele fez uma comparação de uma ação da Polícia Federal, de um Estado de Direito, em que se vive uma democracia e que tudo foi feito conforme a lei. Ele comparou em relação ao massacre da Alemanha nazista em relação aos judeus. E é claro que isso não passou desapercebido. Várias organizações judias, elas se manifestaram contra as falas e contra essa comparação feita pelo ministro Weintraub. No Brasil, eu vou destacar o Museu do Holocausto de Curitiba, né, que ele lançou uma carta onde ele disse que não é apenas uma nota de repúdio. É uma carta muito interessante, inclusive vai ter o link na descrição do nosso vídeo para vocês acompanharem, onde eles mostram que não se trata apenas de uma comparação infeliz ou simplesmente de uma nota de repúdio contra a fala, mas uma nota a favor da educação, que se use o Holocausto para educar novas gerações para que os horrores que ocorreram no passado não ocorram novamente. E isso afetou até locais estrangeiros, né? O American Jewish Committee tweetou, e eu vou fazer uma tradução livre aqui do que foi o tweet deles. Já chega! A repetitiva utilização política de linguagem ligada ao Holocausto por representantes do governo brasileiro é profundamente ofensiva para os judeus e um insulto para as vítimas e sobreviventes do terror nazista. Ou seja, até mesmo no exterior nós vamos ter manifestações de repúdio contra essa fala, certo? Gente, então, sobre isso, o que a gente pode aprender? De novo, não deixar que essas ações do passado voltem a ocorrer no presente, né? E que também a gente não banalize essas comparações como qualquer ação, veja, há pesos diferentes, há doses diferentes. Uma coisa é muito mais leve se comparada à outra, então muito cuidado. E vamos fechar o nosso vídeo com uma frase do Museu do Holocausto lá de Curitiba, que é o seguinte: o Holocausto é um tema educativo. Significa lutar contra todo e qualquer tipo de ódio e preconceito por meio de um episódio que deve ser inserido na memória coletiva de todo o planeta. Bem, então é isso. Aquele abraço para todo mundo. Nos sigam, se inscrevam no nosso canal.